Olá, bem-vindos à nossa sexta aula sobre cálculo de gotejamento de soro. Existem alguns conhecimentos básicos em enfermagem. O cálculo de gotejamento de soro é um deles. Mesmo com as facilidades das bombas de infusão muito comuns, principalmente em UTIs, o profissional de enfermagem precisa saber muito bem como calcular o gotejamento do soro. Os dispositivos eletrônicos ou bombas de infusão são projetados para exercer uma força para administrar fluidos com fluxo preciso. Existem vários tipos de bombas de infusão e cada uma delas oferece vários tipos de programações e dispositivos para detectar complicações como ar no equipo, oclusão e outros. O alarme de oclusão soa quando a resistência no sistema está aumentada e quando isso acontece, os seguintes fatores devem ser averiguados: se o catéter está permeável, se não está obstruído, se a fixação do catéter está muito apertada, se existe sinal de infiltração, se a pele em torno da inserção está edemasiada ou avermelhada, se o paciente reclama de dor ou desconforto no local, se o catéter está deslocado, ou seja, fora da veia, se foi adicionado filtro extensor ao equipo, se a viscosidade do fluido administrado foi alterada, se foram adicionados dispositivos secundários e qual o tamanho do catéter utilizado. Para administrarmos o soro, então, em primeiro lugar, nós devemos fazer a conferência da prescrição, ou seja, avaliar o paciente para nos certificarmos que a prescrição está apropriada ao seu estado geral, idade, entre outros fatores. Após a conferência, devemos confeccionar o rótulo do soro de acordo com a prescrição. No rótulo, devemos colocar o gotejamento. Neste caso, um soro de 500 ml está prescrito em 8 horas. Como calcular o número de gotas por minuto? Para efetuarmos os cálculos de gotejamento de soro, nós utilizaremos fórmulas que têm como base o tempo em horas e minutos e macro e microgotas. A fórmula para calcular o tempo em horas é gota é igual a volume sobre tempo vezes 3. E com relação a microgotas, volume sobre tempo. Por que 3? Porque uma gota é igual a 3 microgotas. Então, como no exemplo anterior, nós tínhamos um soro de 500 ml, o volume são 500 ml e o tempo em horas, 8 vezes 3. Sendo assim, o exercício é resolvido da seguinte maneira: gotas é igual a 500 ml dividido por 8, que é o tempo em horas, vezes 3. Gotas é igual a 500 ml dividido por 8 vezes 3, que é igual a 24. Então, o resultado de gotas é igual a 20,8, ou seja, 21 gotas por minuto. Vocês perceberam que eu arredondei o resultado. Por quê? Porque sempre que o resultado após a vírgula for 5 ou maior que 5, arredonda-se. Por exemplo, 20,8 é igual a 21 gotas ou 20,5 também é igual a 21 gotas. E se o resultado for menor que 5, mantém-se o número inteiro. O cálculo anterior está relacionado com macrogotas ou gotas. Agora, para calcularmos microgotas, usaremos a seguinte fórmula: gotas é igual a volume sobre tempo, ou seja, gotas é igual a 500 ml dividido por 8. O resultado então será 62,5, ou seja, 63 microgotas por minuto. Lembrando que os cálculos efetuados até o momento referem-se ao tempo em horas. Agora nós vamos aprender a calcular macro e microgotas com o tempo em minutos. As fórmulas para se calcular o gotejamento de soro em minutos são as seguintes. Para macrogotas, gotas é igual a volume vezes 20 sobre o tempo em minutos. E por que 20? Porque 1 ml é igual a 20 gotas. E para microgotas, microgotas é igual a volume vezes 60 sobre o tempo também em minutos. E 60 porque 1 ml é igual a 60 microgotas. Para calcularmos o tempo em minutos, é necessário saber transformar horas em minutos, e para isso nós usaremos a regra de 3. Se 1 hora equivale a 60 minutos, 8 horas equivalem a quantos minutos? 1 vezes x é igual a 8 vezes 60.
Portanto, x é igual a 480 minutos, ou seja, 8 horas equivalem a 480 minutos. Nós transformamos horas em minutos e agora nós vamos transformar horas e minutos. Nós temos aqui o exemplo de 2 horas e meia, ou seja, 2 horas e 30 minutos. Então faremos uma soma transformando tudo em minutos, da seguinte maneira. Se 1 hora equivale a 60 minutos, a minha soma será 60 minutos, que equivalem à primeira hora, mais 60 minutos, que equivalem à segunda hora, mais 30 minutos. E o total será de 150 minutos, que equivalem às 2 horas e meia. Agora, voltando ao exemplo do exercício anterior, nós vamos calcular o gotejamento em minutos. Para macrogotas, utilizaremos a seguinte fórmula. Gotas é igual a volume vezes 20 sobre o tempo em minutos. Gotas é igual a 500 vezes 20 ml dividido por 480 minutos. Gotas é igual a 10.000 dividido por 480, portanto o número de gotas será de 20,8, ou seja, 21 gotas por minuto. Agora, para microgotas, a fórmula será: microgotas é igual a volume vezes 60 sobre o tempo em minutos. Microgotas é igual a 500 vezes 60 ml dividido por 480 minutos. Microgotas é igual a 30.000 dividido por 480. Microgotas é igual a 62,5, ou seja, 63 microgotas por minuto. Eu separei alguns exercícios para que vocês possam treinar e as respostas encontram-se abaixo dos mesmos em vermelho. Recapitulando, o que você deve lembrar para resolver cada exercício? Primeiro, quais são as fórmulas utilizadas para calcular o tempo em horas? São elas: gotas é igual a volume sobre tempo vezes 3 e microgotas, volume sobre tempo. Segundo, quais são as fórmulas utilizadas para calcular o tempo em minutos? São elas: gotas é igual a volume vezes 20 sobre tempo e microgotas, volume vezes 60 sobre tempo. Lembrando que uma gota é igual a 3 microgotas, 1 ml é igual a 20 gotas, que é igual a 60 microgotas. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esses exercícios, entre em contato comigo através do blog, que eu responderei assim que possível. Obrigado e até a próxima videoaula.